é o seguinte, Flávio Dino, ministro da Justiça, fala agora, a gente vai acompanhar ao vivo aqui no 360. Doutor Antônio Fernando, eu, em primeiro lugar, quero afirmar a todos e todas que, graças a Deus, o nosso país caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade. Hoje, o excelentíssimo presidente da República, Lula, realizou reuniões com os 3 poderes da República, também com os comandantes das Forças Armadas, de modo que tanto no que se refere às instituições civis, quanto no tocante às instituições militares, reina a plena compreensão quanto à importância da proteção da Constituição e da democracia. Então, mais uma vez, podemos afirmar que golpistas, terroristas, criminosos em geral, não obtiveram êxito nos seus intentos de ruptura da lei, da legalidade. Nós estamos tomando providências complementares para que esta tendência ou esta conjuntura mais positiva do que a de ontem se mantenha. Nós recebemos a colaboração de governadores e governadoras de vários estados, aproximadamente 10 estados, que já enviaram contingentes que foram mobilizados por portaria que eu editei ontem e vou editar outras, para fortalecimento da Força Nacional. Nós teremos aproximadamente mais 500 homens na Força Nacional, oriundo desses estados, e quero, em nome do nosso governo, do governo federal, em nome do presidente Lula, agradecer a esses governadores e governadoras que, inclusive, estarão daqui a pouco em reunião no Palácio do Planalto. Esse contingente da Força Nacional visa apoiar as providências que nós estamos adotando ao longo dessa semana, sobretudo, como as senhoras e os senhores viram, na proteção à esplanada dos ministérios, Praça dos Três Poderes, e com isso o contingente da Polícia do Distrito Federal, inclusive, poder retornar às suas funções normais. Faço questão também de mencionar que foram realizadas as perícias pela Polícia Federal nos edifícios sede do Poder Executivo, do Congresso Nacional e do Supremo, perícias estas visando a instrução dos inquéritos que estão sendo instaurados no âmbito da Polícia Federal e também para a promoção da responsabilidade civil, ou seja, esses laudos periciais dimensionando os danos, os prejuízos, vão ser remetidos à Advocacia Geral da União para que cobre a indenização de quem perpetrou danos materiais, alguns irreparáveis, em relação aos edifícios sedes e ao patrimônio histórico ali alojado. Além, portanto, da perícia servir para a configuração dos crimes, servirá também para aparelhar as ações de indenização que a Advocacia Geral da União deverá promover visando a reparação dos danos nos edifícios sede dos poderes. Em relação à tentativa de continuidade dos atos antidemocráticos, nós chegamos a ter ontem, às 22 horas, 9 rodovias federais interditadas. A Polícia Rodoviária Federal agiu imediatamente e não houve resistência e essas rodovias foram desobstruídas. Em relação a ônibus apreendidos, a Polícia Rodoviária Federal efetuou a apreensão de 40 ônibus, inclusive alguns em deslocamento, que já estavam saindo de Brasília por estradas federais. E é importante mencionar que, inclusive, num desses ônibus apreendidos, havia arma de fogo, o que mostra, infelizmente, uma preparação para atos de violência. Sobre a realização de prisões, nós tivemos ontem a realização de 209 prisões em flagrante. Esse número, claro, sempre é atualizado à luz das circunstâncias concretas. Nós tivemos esses 209
e, neste momento, estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando algo em torno de 1.500 detenções, prisões. Em relação a estes detidos, a imensa maioria se encontravam no acampamento situado no setor militar urbano, em Brasília. Ontem houve um entendimento com o Exército Brasileiro. Essas detenções foram feitas hoje pela manhã, ônibus foram disponibilizados para essa finalidade, desde as 6 da manhã. O senhor interventor federal, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, comandou pessoalmente essas operações e, nesse momento, as pessoas estão na sede da Academia Nacional de Polícia, sendo ouvidos por 50 equipes de Polícia Judiciária Federal. Então, nós temos 50 equipes que estão identificando essas pessoas, ouvindo, e, claro, o encaminhamento jurídico vai ser feito de acordo com os delegados e o próprio Poder Judiciário. Menciono, finalmente, nessa atualização, que nós abrimos o e-mail denúncia@mj.gov.br, denúncia@mj.gov.br, e esse e-mail visa a que a sociedade colabore, além das investigações que estão sendo feitas. Nós já recebemos 13.000 e-mails até o presente momento e há uma equipe fazendo a triagem para que a responsabilidade penal vá além daqueles que estiveram presencialmente aqui na esplanada. Ou seja, que cheguemos aos financiadores, aos organizadores. Em relação a isto, claro, a Polícia Federal, com os delegados presidentes dos inquéritos, irão tomar as providências, se for o caso, de solicitar prisões temporárias, prisões preventivas. Nós já temos mandados de prisão expedidos para cumprimento e outros tantos, obviamente, serão solicitados pela Polícia Judiciária da União, pela Polícia Federal. E finalizo com a explicação de que há, às vezes, daqui e da colar, uma visão segundo a qual pessoas que não cometeram crimes foram alcançadas pelas medidas coercitivas. A visão que nós temos, e é esta visão que a Polícia Federal está concretizando, é que nós vivenciamos ontem um conjunto de crimes. Nós temos o crime de golpe de Estado, é esse o nome no Código Penal, para que não haja nenhuma dúvida. Nós vivemos o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tivemos crime de dano, inclusive qualificado, porque é patrimônio público, inclusive patrimônio tombado pelo patrimônio histórico. Tivemos associação criminosa, tivemos lesões corporais, inclusive em relação a profissionais de imprensa que foram atacados, e nós queremos nos solidarizar com eles. E este conjunto de crimes faz com que haja, portanto, múltiplas possibilidades de responsabilidade. Quem tiver dúvida, vá ao artigo 29 do Código Penal, que é o artigo que trata do modo como uma pessoa é identificada como coautor ou partícipe de um crime. E, portanto, são esses dispositivos do Código Penal que estão sendo aplicados, associados ao Código de Processo Penal, que define o conceito de prisão em flagrante. Todas essas providências, claro, serão comunicadas ao Poder Judiciário, que aí vai adotar as providências que considerar cabíveis. E aí já não nos compete opinar quanto a isso. Essa é a síntese da atualização de números, dados, providências. E, de um modo geral, nós acreditamos que esses eventos não obtiveram êxito em si mesmos e não obtiveram êxito no seu intento, que era gerar uma espécie de efeito dominó. Havia expectativa, aparentemente, de que alguns acreditavam que, a partir daqueles eventos simbólicos, da subida da rampa do Congresso, do Supremo e do Planalto, se produzisse um quadro de anomia no Brasil
e, com isso, houvesse uma situação propiciadora de novas aventuras. Isto foi debelado, foi vencido, e nós acreditamos que, nesse aspecto, o pior passou. E por que, senhoras e senhores, sociedade brasileira que nos acompanha, é necessário agir nos termos da lei? Porque a resposta penal e mesmo a resposta cível, a indenização, tem um duplo objetivo. De um lado, nós estamos cuidando da punição de quem infringiu a lei. E, por outro, nós estamos cuidando de prevenção. E, portanto, nós não podemos e não vamos transigir no cumprimento dos deveres legais, porque este cumprimento é essencial para que tais eventos não se repitam. Essa, portanto, é a abordagem inicial e, claro, que me coloco à disposição também o doutor Andrei e o doutor Fernando, caso haja alguma indagação. Boa tarde. Vamos começar com a lista pré-estabelecida já. Primeiro, a Isabela Camargo, ali à direita. Maiara. Vocês podem o microfone fazer ali. O microfone está aqui, vocês podem fazer a inscrição aqui. Só pela transmissão. Boa tarde. Ministro, eu queria mais informações a respeito dos detidos no acampamento que estava montado em frente ao QG. Qual é a situação deles neste momento? Eles estão detidos, eles foram presos, eles vão responder, eles podem ser liberados ou é considerado um flagrante o que foi feito hoje cedo? A princípio é considerado um flagrante, isso consta da decisão do ministro Alexandre de Moraes. É claro que eles estão sendo ouvidos e as providências de polícia judiciária serão tomadas, inclusive com a posterior comunicação ao Poder Judiciário. Caberá ao Poder Judiciário dar a resposta final quanto ao que ocorrerá com eles, porque alguns serão submetidos à audiência de custódia, outros podem eventualmente receber o benefício da liberdade provisória, então nós não temos como afirmar o que ocorrerá concretamente com cada um. O que nós podemos afirmar é que, neste momento, eles estão sob guarda da Polícia Federal, que está ouvindo e lavrando os documentos pertinentes, e haverá o encaminhamento ao Poder Judiciário, creio que hoje ou amanhã. A equipe está lá, são 50 equipes, a nossa perspectiva é, de modo ininterrupto, finalizar essas oitivas entre hoje e amanhã, e aí comunicar ao Poder Judiciário. Na Academia Nacional de Polícia Federal. Segunda pergunta, Felipe Frazão, do Estadão. Boa tarde, ministro. Ontem o senhor falou, à noite com a gente, em infiltração ideológica nas instituições de Estado. Logo depois a gente viu um episódio que eu queria que o senhor pudesse dar explicações à sociedade se era somente uma descoordenação ou era um exemplo disso, dessa infiltração. A Polícia Militar tentou entrar no QG para efetuar prisões e foi montada uma barreira, inclusive com blindados do Exército pela primeira vez. O que ocorreu nesse episódio? O que o senhor pode trazer a público e como se podemos saber se isso se repetirá ou se isso passou? Concretamente, havia uma situação de descontrole em face da ação de criminosos na Praça dos Três Poderes e na Esplanada. Houve a decretação de intervenção pelo presidente Lula da Segurança Pública do Distrito Federal. O interventor federal designado, secretário executivo desse ministério, Ricardo Capelli, foi pessoalmente com os comandos da Polícia Militar e mesmo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal acompanhando. Essas pessoas foram sendo conduzidas e retornando ao seu ponto de partida. A imensa maioria exatamente havia partido deste quartel do Exército. Chegando lá, as pessoas entraram e havia, obviamente, um problema ali de jurisdição, porque é uma área sob servidão militar. Foi necessário, e nós fizemos a ida minha, do ministro Rui e do ministro Múcio, ao comando do Exército, reunimos com o senhor comandante do Exército e também com o senhor comandante do Planalto, e houve um entendimento ali institucional de como seriam feitas as detenções e prisões. E isto foi feito na manhã de hoje, a partir das 6 horas da manhã, de modo que nós consideramos esse episódio como superado. Eu lhe diria que é algo próprio de um momento de dificuldade, de crise, em que foi necessário exatamente esse ajustamento
entre a jurisdição civil, que nós comandamos, e a jurisdição militar, que o senhor comandante do Exército comanda. Nós chegamos lá, eu creio que já por volta de 23 horas, e houve um entendimento administrativo, e esse entendimento administrativo foi cumprido na manhã de hoje. E nós consideramos que essa solução foi boa e resolveu o principal, que era garantir que essas pessoas fossem levadas à Polícia Federal para serem ouvidas e aí então, haver o esclarecimento da responsabilidade penal. Tainá Farfã, da CNN. Ministro, boa tarde. A gente já vê que está sendo encaminhada uma responsabilização ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele já foi afastado do cargo. Tudo isso que está acontecendo serve de exemplo para outros governadores. Eu também queria saber da parte que toca ao senhor. Algo poderia ter sido feito antes para evitar que a gente passasse por tudo isso e visse esse estrago que a gente acompanhou nos 3 poderes? Na esfera federal, não, por questões jurídicas. Por exemplo, a Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela não é uma polícia ostensiva. Não cabe a ela fazer patrulhamento da esplanada. Ao Exército, às Forças Armadas, é impossível agir se não houver decretação da chamada GLO. A Polícia Rodoviária Federal, obviamente, não poderia ter atuado. O contingente da Força Nacional disponível foi mobilizado. Ele estava atuando e atuou, inclusive na crise. O que nos cabia, constitucionalmente, à luz do artigo 144 da Constituição, foi feito. Ou seja, reuniões preparatórias com o governo do Distrito Federal, que é quem tem a competência de fazer a chamada garantia da ordem pública. Então, em relação às atribuições do governo federal, nós não podemos presumir que um governo estadual qualquer, um governo local qualquer, vai falhar no cumprimento dos seus deveres. O que ocorre é que, quando o governo local eventualmente falha, que foi o que ocorreu ontem, aí sim o governo federal pode e deve agir, como foi feito, especialmente com a intervenção federal. Então, nós consideramos que esse episódio, sim, serve para mostrar esta visão, que é a visão do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, em que cada um tem o seu papel e, se alguém falha, a outra esfera deve agir. Foi o que nós vimos ontem. E eu creio que, daqui a pouco, na reunião dos governadores e das governadoras, vai ficar muito nítido que há hoje uma união nacional, inclusive dos governadores. Eu próprio falei nessa madrugada e na manhã de hoje com o governador Tarcísio, de São Paulo, com o governador Cláudio, do Rio de Janeiro, que são governadores do campo de oposição política ao nosso governo, mas ambos não só se colocaram à disposição, como agiram efetivamente nos seus estados com as suas próprias polícias, porque é o certo. Ou seja, a esfera federal só age em temáticas de ordem pública quanto a esfera local falha. Isso falando do ponto de vista jurídico. E, graças a Deus, isso não ocorreu nem em São Paulo, nem no Rio, nem em outro estado, e razão pela qual eu acho que esse episódio é exemplificativo, eu diria, do que deve ser uma boa relação federativa, e eu quero crer que não haverá nenhuma outra situação em que, por exemplo, uma intervenção federal seja necessária. Nós desejamos que isso não ocorra e, inclusive, com a nova situação jurídica no Distrito Federal, é claro que o quanto antes for possível suspender a intervenção federal no DF, nós faremos. Nós temos o decreto com vigência até o dia 31 de janeiro. Se houver o restabelecimento das plenas condições institucionais na segurança do Distrito Federal semana que vem, nós podemos, eventualmente, submeter ao presidente da República a ideia de revogar essa intervenção, se for o caso. Mas mostrando exatamente que nós temos a compreensão que o papel de garantia da ordem pública pertence aos governos locais. Próxima pergunta do Lucas Mendes, do Poder 360. Olá, ministro. Sobre os extremistas presos ontem, teve aqueles 300 que foram presos pela Polícia Militar aqui do DF, esses 1.200 que estavam lá no QG do Exército. Qual que vai ser o rumo dessas investigações? Isso vai ficar sob a responsabilidade das autoridades aqui do DF ou vai ter a atuação da Polícia Federal, com processos correndo, inclusive, lá no Supremo Tribunal Federal? Nós temos muito reconhecimento ao papel da Polícia Civil do Distrito Federal, que tem nos auxiliado desde o dia 12, na verdade. Mas ontem não há dúvida que se cuida de incidência do artigo 109, inciso 4º da Constituição, ou seja, de crimes que afetaram bens da União, bens federais,
além de serem crimes políticos, e por isso mesmo, progressivamente, todos os inquéritos migrarão para a condução da Polícia Federal. Além dos inquéritos que já existiam antes, nós teremos, hoje provavelmente, a instauração, hoje ou amanhã, de 3 novos inquéritos. Houve a instauração de um relativo exclusivamente, antes ainda do domingo, relativamente ao Supremo, ataques pretéritos ao Supremo, e agora nós teremos o desdobramento em 3 novos inquéritos, um para os ataques ao Congresso, outro para os ataques ao Palácio do Planalto e outro para os ataques ao Supremo Tribunal Federal. De modo que serão 3 inquéritos conduzidos pela Polícia Federal, e no curso desses inquéritos que haverá a investigação sobre os financiadores, sobre os instigadores, sobre os autores intelectuais, e haverá, como mencionei há pouco, eventualmente, novos pedidos. Aí não mais de prisão em flagrante. É importante distinguir e lembrar isso, coisa que as senhoras e os senhores sabem, mas é importante frisar. A situação de flagrância se esgotou. E agora nós estamos tratando de outros 2 tipos de possíveis prisões. Prisões temporárias, que são prisões para aprofundar as investigações, 5 dias, a princípio, ou prisões preventivas, para garantia da ordem pública e assegurar o cumprimento da lei penal, garantir a investigação, nos casos mais graves, e isso, obviamente, será um exame conduzido pelo delegado Andrei e pelos delegados que presidirão os inquéritos. Eduardo Gaia, Agência Estado. Boa tarde, ministro. Circula a informação de que alguns dos presos disseram nos depoimentos que foram, de fato, financiados. O presidente Lula ontem levantou até a hipótese de ser gente do agro, que ele chamou até de um agro maldoso, aí, que estaria envolvido nesse financiamento. Já é possível dizer de que forma setores do agronegócio se envolveram no financiamento de atos antidemocráticos e golpistas no Brasil? Obrigado. Não é possível ainda distinguir nitidamente responsabilidades quanto ao financiamento. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. Então, essas pessoas, nós temos a relação, a Polícia Rodoviária Federal forneceu à Polícia Federal, e todos aqueles que contrataram ônibus que vieram a Brasília nesse período serão chamados a prestar esclarecimentos, e esse é o primeiro caminho para primeiro em relação aos ônibus e a esses eventos de domingo, para a identificação dos chamados financiadores. O que eu posso afirmar cabalmente que sim. É claro que alguns daqui e da colar fazem esse tipo de comentário, e eu particularmente prefiro, primeiro, não me intrometer em investigações que competem à Polícia Federal e não ao Ministro da Justiça. E, segundo, acho que é precoce, porque pode revelar alguma ideia de generalização. Que há pessoas, infelizmente, como o presidente Lula mencionou, pessoas vinculadas a este segmento econômico que participaram, isso é inequívoco. Mas isso não significa, obviamente, nem o presidente Lula disse isso, uma generalização. O que eu posso acentuar, frisar, realçar, é que, seja quem for os financiadores, eles serão chamados à responsabilização penal e civil. Bela Macedo, da TV Record. Peço que levante a mão, por favor. Aqui. Ministro, boa tarde. Eu queria saber se houve alguma falha de comunicação entre as inteligências das corporações ou se houve inação da PM em algum momento que possibilitou essas invasões aos palácios. Nós tivemos a configuração de um quadro em que, anteriormente a esses eventos, havia uma avaliação geral de que eles seriam eventos em que não ocorreriam atos de violência. Esta foi a avaliação, não obstante existente. O delegado Andrei participou de uma reunião nos representando, acho que na quinta ou na sexta-feira, e foi firmado um entendimento operacional, e que incluía que pessoas não entrariam na esplanada dos ministérios, e que haveria um bloqueio, à semelhança do que houve em outros momentos. Infelizmente, houve uma avaliação, repito, das autoridades locais, a quem compete zelar pela ordem pública, de que seria possível, na última hora, mudar o planejamento. E esse planejamento foi modificado.
e isto ensejou que essas pessoas descessem até próximo ao Congresso Nacional e, em seguida, o descontrole que as senhoras e os senhores verificaram. É possível, nesse instante, dizer se foi um erro ou se foi um crime? Não, não é possível. E por vício, ou no caso virtude de formação, eu não posso, eu sou a última pessoa no meio desse processo que posso emitir juízos de valor precipitados. Então, eu faço questão de dizer, objetivamente, o planejamento estava errado à vista da situação. Esse erro foi deliberado ou foi apenas um erro? Isso a investigação vai mostrar, porque certamente o que ocorreu, e eu vi, ninguém me contou, eu vi, eu assisti, é que o contingente policial estava absolutamente desconforme com a decisão tomada de deixar que eles descessem a esplanada. Tanto é que, quando os efetivos foram ampliados, 1h30 após o início dos episódios, rapidamente a situação foi controlada. O que mostra que ela era absolutamente evitável se não fosse essa mudança de planejamento de última hora, que as investigações vão mostrar as razões. As razões se foram puramente por erro técnico ou se houve realmente uma estratégia, um ardil. As senhoras e os senhores hão de convir que isso jamais aconteceu deste modo na história da República. E isso, obviamente, enseja que haja uma investigação rigorosa, inclusive quanto ao Palácio do Planalto, quanto ao Congresso, quanto ao Supremo. Ou seja, há uma cadeia de eventos atípicos, uma cadeia de eventos inéditos. E isso é uma das linhas de investigação que será percorrida pela Polícia Federal. Manuel Massal, do jornal O Tempo, aqui na frente à direita. Ministro, muito boa tarde. Em relação a essa reunião que houve hoje, mais cedo, com o presidente Lula, né, e os chefes dos demais poderes, queria saber do senhor o que o senhor consegue adiantar aqui, tanto para a sociedade brasileira quanto para a gente da imprensa, que foi debatido. Foi um momento, sobretudo, de solidariedade entre os poderes, uma vez que os três foram atacados. Houve um reconhecimento geral de que a lei deve ser fielmente cumprida e, no meu caso, recebi a determinação do presidente da República e a demanda do presidente Arthur Lira, do senador veneziano, da ministra Rosa Weber, ou seja, os presidentes da Câmara, Senado e Supremo, de que tal ocorra. Então, nós estamos dando sequência a esta decisão dos três poderes de que as investigações devem se processar, os atos de responsabilização em relação àquilo que foi perpetrado. E, ao mesmo tempo, o entendimento de que nós devemos caminhar para a normalização institucional. O presidente da República, obviamente, vai se pronunciar quanto a isso, mas essa reunião dos governadores agora já é fruto, daqui a pouco, já é fruto dessa ideia de união nacional para proteger a Constituição e a democracia. Essa é a síntese da reunião entre os três poderes, que se deu no ambiente de muita indignação, inclusive porque nós vimos a manifestação de um ódio contra instituições que foram tão duramente atacadas nos últimos anos, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. As senhoras e os senhores que viram imagens, a nação brasileira que viu imagens, viu a materialização e o efeito do discurso de ódio, que não era anedótico, como nós alertamos esses anos todos. Palavras têm poder. E essas palavras se transformaram em ódio e se transformaram em destruição. Mas esta é outra cadeia de responsabilidade que não é propriamente jurídica ainda, que é uma responsabilização política. Porque há pessoas, líderes políticos, que são responsáveis pelo discurso de ódio e pela destruição que nós vimos ontem na sede dos três poderes, visando a um golpe de Estado. E é importante dizer isso com toda clareza à nação brasileira. Luciana Lima, Canal Meio. Ministro, a minha pergunta vai para o senhor e também para os dois diretores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Nós vivemos no Brasil um tempo de contaminação das forças de segurança
pelo bolsonarismo, pelo pensamento bolsonarista. E aí, nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor como que o senhor avalia essa situação agora, se o governo federal vai poder contar com essas forças para coibir esse tipo de acontecimento, como foi o do domingo. A gente viu, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal sendo envolvida na época da eleição, né, na obstrução de ônibus e aquela situação em que não foram punidos outros problemas, e isso foi se perpetuando. Então, eu queria saber dos diretores se é possível contar com o efetivo das duas polícias. Além disso, eu gostaria de saber por que o batalhão da Guarda Presidencial não foi o suficiente para conter a entrada dos manifestantes, dos terroristas, no Palácio do Planalto. Sobre esse único ponto que me cabe responder, eu sugiro o encaminhamento dessa pergunta ao Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, porque não é uma área sob nossa jurisdição. Com certeza eles saberão dar a explicação técnica para este fato. Realmente eu não tenho dados para poder me pronunciar quanto a isso. Sobre a PF e a PRF, eu vou passar aqui. Bem, sobre a PRF, esses eventos do dia 30 geraram procedimentos disciplinares que estão em andamento. Quanto a poder contar, eu lhe garanto que poderá. Poderá contar o governo, porque a polícia é uma polícia de Estado e assim ela vai se comportar, sob a minha direção. Inclusive, ontem, o ministro me lembra, e é verdade, a gente teve obstruções de estrada, empenhamos o nosso pessoal e foi desobstruída hoje, já não tem. Da parte da Polícia Federal, acho que as palavras são na mesma linha, no sentido de garantir que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, tem uma diretriz muito clara do senhor ministro para a nossa atuação republicana nos limites da lei e da Constituição Federal, e assim nós vamos atuar com muita firmeza, muito rigor, mas nas atribuições, nas competências legais que nos dizem respeito. E as ações recentes apontam nesse sentido. Hoje estamos com mais de 1.000 pessoas em procedimentos de polícia judiciária na nossa academia, e não vamos aqui negligenciar com nossas funções. Não é um favor que nós estamos fazendo, é o cumprimento de um dever legal, e nós vamos assim atuar até o último dia da nossa gestão à frente da Polícia Federal. Eduardo Gonçalves, de O Globo. Sobre essa questão mais política, eu gostaria apenas de externar essa minha confiança. Disse isso na reunião com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e, claro, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Eu diria que nós vivemos um momento muito difícil ontem, um teste, talvez um estresse institucional inédito na vida brasileira, mas que foi ultrapassado. E acho que foi ultrapassado positivamente nesse sentido que a senhora abordou na sua pergunta, no sentido de unir mais amplamente todos, independentemente das suas opções de voto, mas unir em torno dessa visão de instituições de Estado e na defesa da Constituição. Então, eu creio que, se é possível enxergar um resultante político dessa tragédia de ontem, é essa visão de união nacional em favor da legalidade e em defesa da Constituição. Opa, aqui, ministro. Ministro, eu queria te perguntar... Ministro. Aqui. Obrigado. O ministro da Defesa disse na semana passada que os acampamentos que a gente viu ali no QG do Exército eram expressões da democracia. Queria saber se o senhor, à luz do que aconteceu ontem, e o senhor já vinha alertando que esses acampamentos deveriam até ter sido desmontados antes do segundo turno, se o senhor considera essa declaração dele equivocada, enfim, queria saber a sua opinião sobre essas declarações que influenciou no fato desses acampamentos continuarem e a gente ter visto esses atos de ontem. E aproveitando, queria saber a que líderes políticos o senhor se refere quando diz que esse discurso de ódio se materializou nos atos aí que a gente viu ontem na Praça dos Três Poderes. Volto a frisar que me refiro à responsabilidade política, uma vez que eu não tenho elementos para avançar em relação a qualquer esfera de responsabilidade jurídica. Mas numa análise política é óbvio.
O senhor sabe, toda a nação brasileira sabe, que durante esses anos todos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e todos aqueles que o seguem, por exemplo, dirigiram frequentes ataques contra o Supremo. E é nesse sentido que eu digo que palavras têm poder, principalmente quando é a palavra de um presidente da República. Um presidente da República exerce poderes materiais, fáticos, mas exerce também poderes simbólicos, entre os quais a força da palavra. E o que nós vimos isso foi que esse discurso frequente nas redes sociais ganhou pernas, braços, pedras, tiros, bombas, exatamente ontem. Então, é como se fosse a migração do universo do ódio das redes sociais para a vida material. E o resultado não é bom. Assim como nas redes sociais não é bom, vimos ontem que não é bom. E Deus abençoou ontem o Brasil, porque nós não tivemos nenhum morto. Apesar da irresponsabilidade criminosa de quem instigou, financiou e praticou. Bênção de Deus sobre o Brasil. Nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro, com uma diferença. Duas. A primeira, não houve óbitos. E segundo, tem mais presos aqui do que lá. E com muita velocidade. O que mostra que as instituições sobreviveram a esse estresse a que foram submetidas. Mas não tenham dúvida que nós vivemos ontem o Capitólio brasileiro. E nós conseguimos mostrar uma resposta que deve fazer com que os que têm fé como eu agradeçam a Deus e que a nação se orgulhe das suas instituições porque resistiram a este vil ataque. Ataque político. É a isto que eu me refiro. Em relação ao ministro Zé Múcio, eu quero fazer aqui uma veemente defesa da correção, da lealdade, da sinceridade do ministro Múcio ao comandar uma das áreas mais difíceis do governo. Difícil pelas circunstâncias e pela história brasileira. E o ministro Zé Múcio optou por um caminho de diálogo com as instituições militares. E ele não pode ser condenado por isto, na minha ótica. O resultado, depois, pode levar a julgamentos precipitados. Eu prefiro acreditar que o ministro Múcio, nas condições difíceis em que ele atua, fez o máximo com sinceridade e com lealdade. E o fato, senhoras e senhores, é que as Forças Armadas brasileiras, até aqui, se mantiveram fiéis à legalidade democrática. E isto é um evento que deve também ser saudado e homenageado pelos democratas do nosso país. E esse foi o espírito da reunião com os comandantes. Então, de um modo geral, eu diria que o pior passou. E cabe às senhoras e os senhores, claro, e à nação brasileira fazer os seus julgamentos políticos. Mas a minha visão não é nesse sentido de martirização do ministro Múcio como sendo o grande vilão desse processo. Eu não compartilho dessa visão e tenho, ao contrário, solidariedade ao ministro Múcio, o que não significa concordância integral com as opiniões dele. Porque, obviamente, as pessoas são diferentes e montar uma equipe de governo é como qualquer instância da vida, em que há diversidade e há pluralidade. Mas eu acho que não pode ser posta em dúvida a sinceridade, a lealdade e a correção do ministro Múcio. Ariane Bittencourt, TV Record, Record News, ali à direita, ministro. Boa tarde a todos. Ministro, queria insistir na questão das pessoas que estavam no quartel-general do Exército. O senhor disse que boa parte dos detidos ontem estavam acampados, que agora essas pessoas, inclusive, que foram removidas do acampamento, foram para a academia da PF. Agora, o que eu queria entender é quais são os próximos procedimentos, se existe respaldo legal para que essas pessoas sejam ou se mantenham detidas e se existe um preparo por parte do governo federal para um risco de novas mobilizações, de novos acampamentos serem montados, não só aqui em Brasília, mas também em outros estados. Em relação à situação política, nós acreditamos que essa união entre os poderes, com as instituições militares e os governadores, tudo isso se traduzindo em 3 reuniões no dia de hoje, 2 que já ocorreram e uma que ocorrerá, é suficiente para debelar novos riscos imediatos.
não significa dizer que o extremismo desapareceu na sociedade brasileira. A sua pergunta é muito útil para que eu possa afirmar isto. Infelizmente, nenhum de nós pode vaticinar, cravar e afirmar cabalmente que o extremismo foi varrido. O que nós podemos dizer, sim, é que o extremismo foi mais uma vez derrotado. E ele, de algum modo, ficará por aí latente, e nós esperamos que ele progressivamente se conforme aos trilhos da legalidade e as pessoas esperem a eleição de 2026, quando poderão votar em quem eles quiserem. E nós vamos, portanto, manter, como disse, a própria determinação do presidente da República de apuração visa exatamente prevenir novos eventos, porque haver consequências legais é uma prevenção em relação ao que foi cometido. A sua outra pergunta é sobre a situação das pessoas que estão na Polícia Federal. Veja, nós temos 50 equipes lá ouvindo as pessoas. Todas essas pessoas, tecnicamente, estão em situação de flagrante, à luz do Código de Processo Penal, porque o que o Código de Processo Penal define como flagrante? É alguém que está cometendo ou acabou de cometer, está em situação de logo após ter cometido um crime. É o que se configura. Claro que as equipes de polícia judiciária que lá estão ouvindo as pessoas, vão, eventualmente, eu não posso afirmar que em 100% dos casos serão lavrados autos de prisão em flagrante, não me cabe dizer isso, porque não me cabe definir isso, e sim a própria polícia judiciária. Aqueles que houver a lavratura do auto de prisão em flagrante, haverá o encaminhamento para o Poder Judiciário, para que se realize a chamada audiência de custódia. Então, basicamente, são esses os passos previstos. Na audiência de custódia, nós temos 3 cenários. Materialmente, a rigor 2. As pessoas serem soltas por decisão judicial. Outro cenário é que essas prisões em flagrante podem ser convertidas em prisões preventivas. E isso é uma decisão do Poder Judiciário. Então, basicamente, os próximos passos são terminar as oitivas, lavrar os autos de prisão em flagrante no que for necessário, lavrar, e encaminhar ao Poder Judiciário. Breno Pires, Revista Piauí, no canto à direita. Boa tarde, ministro. Considerando a ausência do ministro da Defesa nas coletivas de imprensa de ontem e de hoje, o José Múcio Monteiro, em primeiro lugar, gostaria que o senhor explicasse quais foram as explicações que ele trouxe a respeito desses ocorridos de ontem. É importante ter essa visão do Ministério da Defesa, uma vez que sabe-se que a manutenção dos campos de acampamento também está sendo colocada como parte do contexto que gerou essa ebulição ontem com esses atos antidemocráticos. E também gostaria que o senhor pudesse esclarecer em que momento o Ministério da Justiça foi informado da alteração do planejamento da segurança do Distrito Federal, considerando a informação também do diretor da PF, Andrei, de que houve essa reunião na sexta-feira. Então, em que momento o governo federal, enfim, a PF, PRF ou a própria Força Nacional foi informado da mudança? E, considerando que havia informações sobre o risco de atos violentos, inclusive a ABIN emitiu relatórios, aqueles alertas no CISBIN, por que esses alertas, então, não serviram para que o próprio Ministério da Justiça tivesse uma postura mais contundente, ali, mais firme, de manter a própria Força Nacional no policiamento das sedes dos 3 poderes, porque houve uma espécie de aviso ali prévio, mas o contingente era pequeno e demorou para que chegassem em loco, Por fim, eu queria saber se o senhor continua mantendo a visão de ontem de que o Ibanez Rocha não deve ser responsabilizado nesse momento, após a decisão do Supremo ter apontado a responsabilidade dele. Bom, primeiro, sobre o governador Ibanez, como disse ontem e reitero, não há até aqui, juridicamente falando, nenhum elemento para eu dizer que ele foi o responsável juridicamente falando. Evidentemente que cabe ao Supremo e ao Poder Judiciário, de um modo geral, julgar muito mais do que eu e discernir quanto a isto. O que disse e repito é que isso será objeto de uma investigação posterior e eu não emito juízo de valor sobre investigações em andamento porque não me cabe. Posso fazer uma apreciação política e que tem encadeamento com a primeira pergunta sua. Na medida em que houve um acordo interfederativo, era preciso que, na revisão desse acordo, nós fôssemos comunicados, e não fomos. Na verdade, nós soubemos dessa revisão por matérias de imprensa e, posteriormente, já na manhã do domingo, eu próprio questionei
o governo do Distrito Federal quanto a essa mudança que eu tinha tido notícia extraoficial. E, infelizmente, houve esta revisão que se mostrou equivocada. Em relação à atuação do Ministério da Justiça, como já tive a oportunidade de esclarecer a Tainá, é que nós temos os nossos limites institucionais. Por exemplo, eu não posso botar a PRF na esplanada, eu não posso botar a Polícia Federal na esplanada, eu não posso pedir ao Exército ir para a esplanada. É impossível. A Força Nacional estava lá com todo o contingente disponível em Brasília. Todo estava lá. Que eram aproximadamente 140 homens. Mas, e eu, inclusive, anunciei isso no Twitter, acho que no sábado, na sexta ou no sábado, quando se avolumaram, aí sim, as notícias, alertas, etc., eu noticiei isso no meu Twitter, ou sexta ou sábado, acho que foi sábado. E a Força Nacional estava presente e atuou. Eu vi. Agora, obviamente, uma atuação insuficiente diante da lacuna que se produziu pela revisão do planejamento do Distrito Federal. Ou seja, nós montamos a nossa atuação a partir de uma premissa. Qual era a premissa? Que ninguém entraria na esplanada. Esta premissa foi revista antes e já não havia, obviamente, condições de nós mobilizarmos outros contingentes como mobilizamos, e eu não poderia cometer nenhuma ilegalidade. Esse é o meu limite institucional. A Polícia Federal não é uma polícia ostensiva. Se eu determinar e o doutor Andrei quiser cumprir, os colegas dele podem não querer cumprir. Então, nós tínhamos um agrupamento pequeno, que é o COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, que protegeu o Supremo. COT, da PF, que é um grupo de operações táticas. Mas é um agrupamento pequeno, por quê? Porque nós não somos polícia. A PF é a Polícia Judiciária da União. A PRF faz patrulhamento de estradas federais. Então, essa foi a situação. Obviamente que se eu soubesse, há 3 dias antes, que o planejamento era outro, provavelmente eu teria tomado outras decisões possíveis. Mas, veja, qual a razão, e é importante explicar isso já que essa pergunta se repetiu. O que nós acertamos para a posse foi fielmente cumprido. Tanto que a posse ocorreu em paz. Ou seja, todos os acordos que nós fizemos com o governo do Distrito Federal, no tocante à posse, foram cumpridos. Publicizados na presença de muitos senhores e das senhoras e cumpridos. Então, nós acreditávamos que o planejamento feito seria cumprido. Infelizmente, não foi. Gente, você está acompanhando no CNN 360 a coletiva de Flávio Dino, ministro da Justiça. Costa, da EBC. Flávio Dino acaba de dizer que o governo do Distrito Federal mudou sem avisar o plano de proteção e permitiu a entrada dos manifestantes na esplanada, sem que o governo federal fosse avisado. Depois, o que se viu foram os atos de vandalismo e terrorismo em Brasília contra todos os 3 poderes. Para ficar claro para você que está acompanhando no CNN 360, o governador do Distrito Federal foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que houve omissão dolosa, ou seja, com intenção, ou pelo menos entendendo que havia o risco na tomada de decisão que se mostrou muito equivocada. A gente segue acompanhando até o final essa entrevista coletiva do Flávio Dino, mas traz para vocês aqui importantes informações. Vamos ver. É importante lembrar que é um procedimento jurídico regrado, inclusive por acordos internacionais, e só é possível pedir extradição de alguém que responda a algum processo criminal, e o ex-presidente da República não está nessa situação. Então, tecnicamente possível, neste momento, nós não temos nenhum elemento para solicitar extradição do presidente Bolsonaro. É claro Mas que não estaria descartados? Como tese, não, porque na vida tudo é possível. Mas, em relação a decisões do governo dos Estados Unidos, aí é a soberania deles, né? Eles podem avaliar a conveniência de permanência de um cidadão no seu território, mas é uma decisão soberana do governo dos Estados Unidos que não nos cabe nos imiscuir. Há, sim, pedidos de extradição em relação a pessoas, sim, que já têm ordem de prisão, e nós temos acompanhado a tramitação nos Estados Unidos desses pedidos extradicionais, né? Nós temos alguns casos que são muito conhecidos. Aí sim a extradição é possível, já foi requerida, inclusive, e tramita perante
às instituições dos Estados Unidos. Não, são eventos anteriores. Tem relação, digamos, remota, eu diria, mas não próxima. A senhora fez... Bom, e sobre o monitoramento, sim, está sendo feito... Sim, está sendo feita a análise de todas as situações que têm relação com os atos terroristas e antidemocráticos, que estiveram presentes, proclamaram, defenderam, enfim. E, obviamente, a gente não pode anunciar providências futuras. Apenas eu posso e devo prestar contas aos senhores e, por intermédio dos senhores, à sociedade, sobre providências já tomadas. Mas eu posso afirmar, senhora, que novas providências virão exatamente por determinação do presidente da República. Vamos seguir a ordem, gente, por favor, só para ter uma organização aqui. Pode ser. Não, eu já concluí a resposta. Agora aqui à direita, Marina Dias, do Washington Post. Oi, ministro, tudo bom? O senhor estava falando das reuniões de sexta-feira para coordenar as ações na esplanada, também falou que isso foi mudado e o senhor não foi avisado, mas eu queria tentar voltar um pouquinho e entender em que momento o governo monitorou ou foi avisado ou teve informação de que o risco do ataque estava perto, estava próximo. Quais eram essas informações? Como vocês obteram? E se os senhores sabiam que era domingo? Porque desde o dia 3 de janeiro, pelo menos, está circulando nas redes sociais uma convocação para domingo, a 1h30, a invasão dos prédios na Praça dos Três Poderes. Eu queria entender em que momento o governo teve essa informação, da onde veio e se vocês sabiam que ia ser domingo. Na verdade, essas convocações vêm se repetindo pelo menos desde o segundo turno. As senhoras e os senhores são testemunhas já de dezenas dessas convocações para dezenas de eventos em vários momentos. E nós tivemos, inclusive, algumas dessas convocações frustradas, ou seja, que não houve a realização de atos, como nesse momento, inclusive. Se a senhora entrar na rede social, a senhora vai encontrar centenas de cards chamando as pessoas para fechar estradas, para fechar refinarias, para fechar distribuidoras, e nada disso está ocorrendo. Então, nós não podemos nos guiar apenas por postagens na internet. É claro que havia essa visão sobre as postagens na internet e, por isso, houve o planejamento que foi feito com o Distrito Federal, como foi feito para a posse presidencial. Para a posse presidencial, esse planejamento se revelou eficaz, como nós sabemos. Infelizmente, neste caso, pelos eventos que eu já descrevi, esse planejamento teve a quebra de um pilar, de um dos pilares. A senhora poderia, e todos que nos acompanham, a estas alturas podem se indagar. Essa sequência de fatos atípicos derivou de quê exatamente? É isso que a investigação vai mostrar. Na semana do evento, tanto que eu falei com o governador Ibanez, tanto que nós falamos com a equipe do GDF, tanto que o doutor Anderson foi lá reunir com eles, tanto que houve a mobilização da Força Nacional e assim sucessivamente, dentro do planejamento que foi celebrado na sexta-feira. Então, nós tínhamos a visão de que poderia ocorrer alguma coisa. E o planejamento foi feito, infelizmente. Um elemento fundamental do planejamento não foi cumprido. E eu repito, eu vi da janela do Ministério da Justiça que o contingente policial não era o que havia sido combinado. Mas 140 homens da força na retaguarda... Pessoal, por favor, só para a gente ter uma organização. Era o que nós tínhamos naquele momento. A Força Nacional é composta por 300 homens. E nós temos aqui em Brasília, nesse momento, 140. Por quê? Porque estão em missões. Todos estavam na esplanada, quer dizer, estavam na Praça dos Três Poderes. E agiram, além do COT da PF. O planejamento do Exército para proteger o Palácio, como o senhor avalia? Essa é uma questão que vai ser objeto de apuração no âmbito do GSI. Porque é óbvio que o Exército Brasileiro tem as suas atribuições, entre as quais a proteção dos palácios presidenciais: Planalto, Alvorada, Jaburu e Granja do Torto. Esses 4 palácios estão permanentemente sob proteção do Exército. Aí eu sugiro que, em outro momento, o GSI seja demandado. Eu não posso responder pelo GSI, porque nós não participamos disto. Não nos cabe. Mais 3 perguntas aqui, ministro. A Júlia Mosquera, TV Globo. O governo subestimou
Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Primeiro, ministro, eu gostaria de saber, o senhor falou que alguns mandados de prisão foram expedidos. Eu gostaria que o senhor poderia dizer quantos e se eles envolvem os financiadores, todo esse processo. Aliás, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais como é que está sendo feito esse trabalho. Há muito tempo os financiadores vêm agindo, todos sabem disso, eles são fundamentais para manter essa cadeia viva e eles são os grandes responsáveis pelo que aconteceu ontem. E queria também que o senhor me dissesse se existe algum trabalho ou se o interventor está pensando em fazer a substituição do comando da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui. Se esse trabalho já está sendo encaminhado para a escolha de um novo nome, como é que é isso? Sim, haverá revisão das equipes, evidentemente. O secretário Capelli está com essa missão e nós abrimos um diálogo com a governadora em exercício, Celina Leão, uma vez que o nosso propósito é de restituição da gestão da segurança pública ao Distrito Federal o quanto antes. E ela assumiu o governo, posteriormente à intervenção, lembremos, a intervenção foi à tarde, por proposta do Ministério da Justiça, nós propusemos, nós sugerimos, o presidente acolheu, foi feito, e posteriormente houve a decisão do Supremo. Então, haverá uma revisão, claro, sobretudo na Polícia Militar, e isso está em curso, e deverá partir também de um entendimento com o governador em exercício para que haja essa normalização da relação da política de segurança no Distrito Federal, que não envolve apenas os eventos do domingo. Nós estamos falando da segurança do Distrito Federal como um todo, que envolve, inclusive, os atos cotidianos nas cidades satélites, por exemplo. Em relação aos financiadores, lembro, as senhoras e senhores, faço questão de lembrar isto. Nós estamos lidando com isto desde antes da posse presidencial. Porque é muito simples chegar e dizer, bom, houve uma minimização do que ocorreria. Não, nós nunca minimizamos. Tanto que sempre agimos. Tanto que há pessoas presas, inclusive financiadores. E quem subscreveu a imensa maioria desses pedidos está bem aqui ao meu lado, o delegado Andrei Rodrigues, então chefe da segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É a prova cabal que nós sempre agimos, desde os eventos do dia 12 de dezembro, os eventos do dia 24, da bomba, e agora nesses eventos que ocorreram. Então, nós nunca minimizamos o terrorismo. Tudo pode ser dito em relação à atual equipe do governo federal, menos que minimizou esta ameaça, porque sempre agimos. Agora, agimos com os meios disponíveis. É importante lembrar isso. Agimos com os meios disponíveis. E os meios disponíveis não são os ideais, por várias razões, entre as quais que nós não estamos operando numa situação de normalidade institucional. Ou alguém tem uma visão diferente quanto a isto? Porque houve, obviamente, a inoculação de valores exóticos na sociedade, entre as quais nas instituições do Estado. As fotos estão aí, senhoras e senhores. As imagens estão aí. Não precisa eu dizer. Basta consultar a internet. E é nessas condições difíceis que nós atuamos. Atuamos com firmeza desde o dia da diplomação presidencial. Desde aquele dia. E o que ocorreu no dia da diplomação presidencial? Uma prisão. Não foi isso? E esta prisão foi solicitada por quem? Por nós. Então, nós estamos agindo, a bem da verdade, desde antes da posse, contra o terrorismo. E vamos continuar agindo, inclusive com relação a novos pedidos de mandado de prisão temporária e preventiva. Nós temos mandados ainda abertos de pessoas que participaram do ataque do dia 12 de dezembro, nós temos mandados relativos ao dia 24 e nós temos novos mandados que já se referem aos eventos de ontem, que estão para cumprimento na Polícia Federal. E outros mandados serão solicitados ao Poder Judiciário de prisão preventiva e de prisão temporária, de acordo com o caso concreto. E o delegado Andrei
Bom, eu não sei quantificar, mas passa de uma dezena essas alturas de mandato. Sim, sim. Pessoas que, de algum modo, participaram dos atos de ontem já têm mandado de prisão expedidos.